Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Declare que Ele faz milagres. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações.
sua Bíblia lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre missões em casa. Além da missão transcultural, transmundial, tem as missões em casa também. Quem é missionário aqui entre nós? Levante a mão, por gentileza. Se você carrega uma missão, você é um missionário. Quem é missionário aqui? Todos deveriam ser missionários. Porque nós carregamos, nós levamos uma missão. Que missão é essa? De levar o Evangelho aos perdidos. De levar o Evangelho, as boas notícias, as boas novas àquele que nunca ouviu. Nós estamos crescendo aqui, crescendo na graça. Eu já ouvi o Evangelho, já me arrependi, me converti, agora eu vou crescendo. Mas eu preciso falar para aqueles que nunca ouviram. Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38. Missões começam em casa. Nossos filhos precisam de Jesus. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Vamos orar mais uma vez? Ore ao Senhor, fala para que Ele fale com você nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque nós temos a Tua palavra traduzida, ó Deus, em nossa língua. Ó Pai, obrigado, porque um dia, Senhor, o Senhor usou pessoas vinda, ó Deus, de outros povos, de outras terras, para falar do Teu nome, ó Pai. E se hoje, ó Deus, nós estamos aqui, é porque o Senhor enviou missionários, pastores, pessoas, ó Deus, usadas pelo Espírito Santo do Senhor, para que falasse conosco. E, ó Deus, e nós sabemos que o Senhor é quem converte corações. Nós sabemos, ó Deus, o Senhor é quem trabalha no coração de cada pessoa, Senhor, para que creiam no Senhor, ó Pai. E nós pedimos a Ti que nessa noite aconteça isso. Que pessoas possam se arrepender e crer no Senhor Jesus. Em nome do Senhor. Amém e amém. Irmãos, para fazer missões em casa ou em outro lugar, é necessário duas partes. O envolvimento de duas partes. Quem envia e o enviado. Quem envia é Deus. E quem é enviado? Se no tempo de Jesus já havia uma escassez de trabalhadores, imagina hoje, no tempo do entretenimento, da dispersão. E quando Jesus ele fala, vocês orem ao Deus da seara, ao Pai da seara, que mande trabalhadores. Eu tenho orado pedindo para Deus enviar trabalhadores para campos não alcançados. Mas, em primeira instância, a nossa família, núcleo. O meu filho conhece a Jesus? A minha família, meus pais, meus tios, conhecem ao Senhor Jesus? Muitas vezes eu não estou preocupado com isso. Essa é uma grande verdade, que ninguém fala, mas pensa. Age dessa forma. Eles não conhecem a Cristo, mas não tem problema. Cada um no seu quadrado. E nós vamos levando a vida dessa forma. E Deus envia os missionários para pregar o Evangelho nessa grande seara que é o mundo. Nós pensamos, irmãos, hoje não se fala muito nisso. O que é ser missionário e ir para uma tribo indígena? Levante sua mão. 1, 2, 3, 4. Agora, nesse exato momento, um missionário queria tomar uma Coca-Cola numa tribo indígena e não tem. Uma coquinha que você tomou hoje na hora do almoço. Um refrigerante, não tem. Por isso que ninguém quer ir. Há outros problemas com equipe missionária. Há outros problemas para quem envia também, que é a igreja, que às vezes não sustenta o missionário. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Eu vou falar sobre missões na nossa casa. Se o campo é o mundo, a seara, o Senhor da seara é quem coloca trabalhadores, coloca obreiros no lugar certo dentro deste campo. E hoje, irmãos, eu vou pregar sobre esse esboço aqui, é expositivo. Quem gosta de pregar aí,
Tem o sermão temático, que é um tema, e tem o sermão textual e o sermão expositivo. Nós não vamos sair de dentro do texto, nós vamos ficar aqui em Mateus. Fora alguns momentos, né, de ilustração. Então, esse sermão é um sermão que mais exige estudo, o sermão expositivo. Então, para fazer missões, como nós falamos aqui, tem que ter o que envia e tem que ter o enviado também. E Jesus fazia isso no versículo 35. Aqui nós temos a narração da segunda viagem de Jesus, dessa vez em companhia dos 12. Primeiro, o que Jesus fazia? Ele percorria, olha só o versículo 35 aí. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades. Jesus procurava a pessoa onde elas estavam. Jesus, ele ia onde as pessoas estavam e procurava, ele sabia que elas estavam aflitas e desamparadas. Então ele percorria, como diríamos hoje, né, as visitas domiciliares. Irmãos, presta atenção nisso. Para você visitar alguém, isso não são todos. Você tem que pedir muita permissão, às vezes, e a pessoa não recebe na tua casa. Não sei se foi o hábito da pandemia, né, de ficar isolado. Hoje, para fazer uma visita evangelística, para dar um discipulado, é um trabalho grande. Hoje é difícil você ir na casa de alguém. Muitas pessoas não querem te receber, sabia? A gente sofre com isso na pele. É lógico que tem alguns que recebem, sem problema, outros não. Outros falam assim, não precisa vir em casa, por favor. Crentes em Jesus. E Jesus, ele percorria, ele ia nas casas. Por isso que eu estou dizendo, irmãos, a gente sempre fala, eu não posso me isolar. Aquele que se isola busca seus próprios interesses, como diz Provérbios. Se eu me isolo, eu não quero saber do meu próximo, eu quero saber dos meus interesses. Eu procuro o próximo quando eu quero saber das minhas coisas. Só que Jesus não pensava assim. Jesus, ele ia atrás de almas. Jesus, ele não ficava criticando apenas. E Jesus julgava, tá? Porque muitas vezes, né, Jesus não me julga. Jesus disse o quê? A própria palavra julgará essa pessoa no último dia. Então, cuidado com não julgueis, cuidado para não entrar no politicamente correto, cuidado para não entrar nessa onda de minorias, desse tamanho, querendo mudar o mundo. Olhe na palavra. Bom, tá assim que está dizendo? Jesus ensinava, o objetivo de Jesus aqui é ensinar a partir da autoridade dele e não de estatutos humanos. Jesus não ia lá nas casas, nos povoados, ensinar o que Sêneca disse no seu tempo. Jesus não ia dizer para as pessoas o que Sócrates pensava a respeito daquilo que ele estava falando. Não, Jesus pregava e ensinava o reino dele. Jesus ensinava as boas novas do Evangelho. Jesus queria a salvação da alma da pessoa. Ele não estava apenas curando, ele curava. Ele não estava apenas libertando, ele libertava. Mas ele queria salvar a alma daquela pessoa. Porque ele via que se ele não se arrependesse, ele iria para o inferno. Não tem outra palavra. Ele sempre falou isso. Então ele ensinava, ele pregava. Aqui é uma proclamação da alegria do reino. Irmãos, hoje quando nós pregamos o Evangelho, é o Evangelho de certezas. Eu não posso pregar um Evangelho de mentira, não existe. Agora, se eu sou como um pastor da igreja, um missionário, alguém que leva as boas novas do reino, eu tenho que levar um Evangelho de certeza para a pessoa. Olha, se você se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus, você vai ser salvo. Isso é certeza, não é mentira. É muito simples eu falar, nossa, aquela criança lá na África, no norte da África, ou no sul da África, olha aquela pessoa lá porque o pessoal só fala da África, né? A Suécia não precisa, os Estados Unidos não precisa, a Inglaterra não precisa, só fala da África. Não, todo o mundo precisa. Porque alguns países mais desenvolvidos são mais ateus. Eles não acreditam que Deus pode fazer alguma coisa, que eles são autossuficientes. Então nós precisamos orar por pessoas
pela seara, para que o Senhor envie trabalhadores para a sua seara. E Jesus, ele curava todas as doenças e todas as enfermidades. Eu gostaria de ver alguns passos aqui rapidamente, tomados por Cristo Jesus em relação à sua seara. Vai aparecer aí. Primeiro, se você quiser anotar, é muito bom, viu? Primeiro, Jesus viu a seara. Ele olhou e viu a seara. Deus, hoje, quantas pessoas estão querendo ouvir do Evangelho? Algumas não. Só que aí eu vou tentar evangelizar uma pessoa, ela fala não. Vou tentar evangelizar outra, não. Aí eu desisto. Mas há muitas pessoas clamando por Jesus. Elas não sabem, mas elas estão clamando, querendo paz, querendo vida abundante, vida verdadeira. Então aqui ele viu a seara. Como diz aquele ditado: o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, se eu não vejo a realidade espiritual hoje, que atinge o mundo todo, eu não vou sentir. Se eu não olho, se eu não vejo. Se eu não estou vendo, tranquilo. Se eu apenas vejo apenas filmes românticos, comédias, não há nada de errado nisso, mas assiste lá, por exemplo, Terra Selvagem. Anota aí, assiste esse filme, está no YouTube. Terra Selvagem. Se prepara que você chora com esse filme também. Você chora. Então Jesus, ele viu a seara. O que ele sentiu? Compaixão. Olha só o que diz o verso 36 aí. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus, ele conseguiu enxergar aquilo que eles estavam passando. Irmãos, nós sentamos no banco, nós estamos na fila de um supermercado, pessoas aflitas, falando, e nós não fazemos nada muitas vezes. Por quê? Porque nós tomamos uma paulada uma vez de alguém que disse: olha, não quero saber. Aí eu desanimei, eu retraí. Não, vamos voltar para a luta, vamos voltar para a batalha em nome de Jesus, porque Jesus viu a seara. E hoje nós estamos vendo também pessoas aflitas. Teve um missionário chamado William Carey, lá por volta de 1780 a 1820 mais ou menos. O desejo dele era de ir para a Índia, evangelizar. E ele era sapateiro. E às vezes a primeira viagem que ele começou a ir não deu certo, por conta da guerra que estava tendo na Inglaterra e por conta de muitas outras coisas, de doenças. Ele voltou. Ele ficou frustradíssimo. É um dos heróis na fé também. Se você olhar a história da igreja, William Carey, ele está lá. E ele começou, falou: meu Deus, vidas estão morrendo sem Jesus lá. E por que lá? Irmãos, porque Deus enviou ele para lá, queria enviar ele para aquela terra. E dali começou uma grande missão depois, com a ajuda de outras pessoas. Mas enquanto ele não foi, ele não sossegou. É o chamado que Deus nos dá. Alguém já teve alguma vez algum chamado missionário? Alguém já teve? Amém. Comece a orar ao Senhor nesse sentido também. Mas aí começa dentro de casa. O meu filho já viu, ou já ouviu, a palavra de Deus da minha boca. Quando ele faz alguma coisa, eu concordo com ele, eu confronto ele nas Escrituras, de acordo com a luz da Bíblia. Jesus, quando ele viu o povo, e nem todos veem um povo, veem a multidão, Jesus teve a visão do povo ao seu redor e viu mais além. Ele teve compaixão do povo. Sabe o que é isso? É dor. Compaixão é dor no coração. Seu coração chega a doer. Ele sabia que aquelas vidas, se não se arrependessem, iria para um lugar de maldição eterna. Horácio, quem gosta de leituras aí, um poeta romano, ele disse o seguinte: odeio o povo simples, eu mantenho-me longe deles. Essa jamais deve ser a atitude de um cristão, irmãos. Esse camarada disse isso num dos seus livros. Eu odeio gente simples, eu mantenho-me longe. Jesus, ele ia onde o povo estava. Jesus, ele percorria as cidades, as aldeias. Jesus, ele ia atrás. E o que eu estou fazendo hoje? Jesus, ele via as pessoas aflitas. Jesus, ele via as pessoas cansadas, exaustas.
Ele via, porque isso, com certeza, era a principal característica da vida terrena de Jesus. Se ele não tivesse participado dos sofrimentos comuns das pessoas, ele via aquilo que a pessoa estava necessitando. Hoje eu tenho esse olhar, a humanidade de Jesus, a humanidade do povo também. Jesus, ele viu a condição do que o povo estava enfermo de alma. Hoje, quando nós olhamos para pessoas e vemos pessoas totalmente alheios contra a vontade de Deus, nada menos que ela está dizendo assim: eu preciso de ajuda. Quando você olha uma pessoa batendo de frente com Deus, na verdade ela queria ser salva, mas como ela não consegue, ela afronta Deus, ela afronta os cristãos. E como eu falei domingo passado, irmãos, o mundo nos odeia porque odiou a Deus primeiro. É isso. O mundo odeia a palavra de Deus porque ele nos odeia porque ele odiou a palavra primeiro. Você pode conversar com alguém o tempo todo, e você está lá conversando, proseando, como diz o outro, conversando, falando o tempo todo, de repente você fala que é cristão. A pessoa, ela te cancela na hora. Já aconteceu isso com algum crente aí? Já. Amém, viu? Isso é bom. É um bom sinal. Não fica tentando se adaptar, se agradar para entrar no... Não esquenta com isso não. Quando os mártires morriam por nome de Deus, pelo nome de Cristo, eles sorriam, eles agradeciam a Deus. Hoje os países perseguidos, muitos morrem, eles morrem contentes. Eles colocam fogo neles lá numa vala, eu não sei quantos vêm isso aí, Missões Portas Abertas, vira e mexe, manda vídeos. Você olha lá, 21 recentemente agora, na Nicarágua, morrendo queimado. Eles estavam alegres cantando. Agora, se eu olhar isso aí com um sentimento de dó, não. Se fosse eu, será que eu teria essa mesma disposição de morrer cantando? Irmãos, é uma coisa que não fala muito hoje, mas a gente precisa falar. Porque as almas estavam sem direção. O rebanho sem pastor é perseguido por animais ferozes. Por isso que nós precisamos estar sempre conectados uns com os outros. Quando nós falamos isso, não é para... mas eu tenho que ir para a igreja de novo. A gente precisa. Nós precisamos ir para a igreja. Nós precisamos estar sempre aí, coligado com o outro. Para que um animal feroz não alcance. Para que Satanás não alcance essa vida. Ela entra no meio do mato, não consegue sair. Às vezes eu estou sufocado pelos espinhos da vida. Sabe o que é isso? Mundanismo. Às vezes eu não consigo ir por conta do mundanismo que está muito alto dentro da minha vida e dentro da minha casa. Lá antigamente, irmãos, conforme indicado aqui, sem pastor, tinha líderes, tinha autoridades, os sacerdotes, os fariseus, os mestres da lei, só que eles não viam a alma das pessoas. Ele via apenas se a pessoa ela estava lá na sinagoga, se ela estava no templo, se ela obedecia à lei, mas eles não estavam preocupados com a alma da pessoa. Até que Jesus, aos 12 anos, ele pregava nas sinagogas. E eles se admiravam, os mestres da lei, se admiravam de onde vem tanta sabedoria. Porque começa em casa isso, começa ali. Porque não havia nenhum pastor, tinha muitos líderes, mas nenhum pastor. Para conduzir as ovelhas, para conduzir um rebanho, para conduzir o povo aonde deveria. Havia sinagogas, lá em Jerusalém, quase 400 sinagogas naquela época, templos, mas não havia pastor. Como nós, enviados pelo Senhor, nós não podemos apenas ficar olhando, somente olhando a multidão. Nós temos que ir atrás, nós temos que buscar, nós temos que dar direção, nós temos que mostrar o caminho. Quantas pessoas totalmente desviadas do caminho de Deus não conseguem e procuram ajuda? Vamos ajudar. Assim como Cristo fez. Amém, irmãos? Amém. Segundo, ele compartilhou sobre a seara. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. A colheita é grande, mas não tem quem... E aí? Estão perecendo, estão indo para o inferno.
E muitos hoje estão preocupados com discussões dentro das próprias igrejas. A igreja não é para ficar aqui dentro, irmãos, só. Já foi o tempo que a igreja só ficava ensimesmada. A igreja precisa sair. O trabalho da igreja é lá fora, trabalhando com famílias. Trabalhando com pessoas que neste momento, se morrer, irão para o inferno. Agora hoje eu não posso falar, porque senão, é doloroso a geração Nutella, né? É muito doloroso, meu Deus, que palavreado forte. Por isso que não cresce. Mas isso, irmão, se não haverá frutificação, se não houver frutos, alguma coisa está errada com a igreja de Cristo. Por isso que nós precisamos frutificar sim. E Jesus compartilhou sobre a seara. Ele dirigiu aos seus discípulos. Ele não está fazendo obra sozinho. Ele dirigiu aos seus discípulos. Jesus transmitia a eles a preocupação que ele tinha a respeito da seara, da colheita. Olha só o tanto de gente. Não há quem vá. E aí, eu tenho amor por almas? Ontem no batismo, nós falamos, né? Eu vou, como Jesus disse lá em Marcos, em Mateus, eu vou fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos nós aqui que é crente, eu tenho essa responsabilidade, todos. E pregar o Evangelho a toda criatura, sem exceção. E aí, nós estamos fazendo esse papel? Aqui, Jesus estava falando para Israel. Depois, isso incluía toda a igreja. Lá em Atos 1:8 fala: mas recebereis poder. E aí, o que mais? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Esse poder aqui, mas recebereis poder, esse poder é o dunamis do Espírito Santo. Eu não vou ter vergonha de falar de Jesus. Esse é o poder para evangelizar, poder para falar, poder para fazer algo, é esse poder. Não é poder de ficar curando todo mundo, não é isso. Não é poder para ficar ressuscitando pessoas, não. Poder para falar. E quando eu falo, o Espírito Santo é que está falando por mim. Quando eu estou no meu trabalho falando de Jesus para alguma pessoa que necessita, é o Espírito Santo. Então Jesus, ele compartilhou a seara. A seara se tornou muito maior do que nessa época. E agora? Somos aí 7 bilhões, mais de 7 bilhões de pessoas. E aí? E mais da metade nunca ouviu falar de Cristo. 7 bilhões para mais. A metade nunca ouviu falar de Cristo. Aí eu quero evangelizar. É óbvio. É legal. Mas e aí? Dentro de casa agora? O meu filho está salvo? Eu preguei o evangelho para o meu filho? Para minha filha? Irmãos, preste atenção. Quando eu falo, agora se ele não quer, é outra história. Mas eu prego, eu dou um bom testemunho. Porque também, não adianta só falar, eu também preciso testemunhar. Eu preciso ser exemplo. Nós precisamos ser exemplos, com certeza. A mensagem de Jesus requer ação. Olha, vai aparecer aí, João 4,35. Vocês não dizem, daqui 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Você está pensando em alguém da sua família nesse momento? Vai pensando, comece a orar por ele. Coloque diante do Senhor. Irmãos, nós precisamos orar. Nós precisamos colocar nossa família diante de Deus. Você recebe muitos pedidos de oração, eu tenho certeza. Então ore. Ore por eles. Há 4 meses ainda para a colheita. Não, eu falo que hoje já está a colheita. Eu não posso mandar mensagem para alguém hoje, falar alguma coisa para essa pessoa. Tem um camarada chamado Wesley Dower. Ele disse o seguinte: dá-me uma visão da tristeza infinita, milhares correndo em direção ao juízo de Deus. Dá-me a visão de terras distantes, perdidas sem Cristo, mãos estendidas. Mostra-me a agonia do Getsêmani. Dá-me o amor dele pelo mundo.
Aqui esse camarada faz uma oração. Aqui ele está fazendo um clamor a Deus. Me mostre, Senhor, almas que estão perecendo. Mas ao mesmo tempo, a pessoa estava já com a sua casa, servindo a Deus, servindo ao Senhor. E agora ela vai evangelizar os vizinhos, a sua cidade, onde Deus colocar no teu coração. Jesus, ele desafia os seus discípulos a orar pelo Senhor da seara que mande trabalhadores. Versículo 38 diz assim: peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Irmãos, isso é muito sério. Eu preciso clamar a Deus, pedir ao Senhor que envie pessoas dispostas a trabalharem na seara, na obra, na colheita dele. Para que o Senhor mande trabalhadores, a intercessão autêntica realiza obras grandes no reino de Deus, mas ainda há muito o que fazer. Pode reparar, hoje nós temos muitos cultos de libertação, muitos cultos de cura, de milagres, de maravilhas. Tem algum culto de salvação? Quantos viram essa semana? Hoje é a noite de salvação. Quem convence é o Espírito Santo. Então não tem como saber. Mas você já viu alguma vez alguém preocupado com almas? Irmãos, não adianta nada você sair aqui curado e enfermo de alma. Não resolve. Olha, eu entrei mancando, entrei com um caroço aqui. Entrei com um caroço, fui curado, mas ele não tem Jesus, não resolve, tá? Entrei com uma dor de cabeça porque não dormiu direito. Entrei com uma dor de cabeça e fui curado. Amém. Mas e a alma? Entende? Essas coisas que nós precisamos entender, que há muitos falsos profetas fazendo um desserviço para o Evangelho. Tudo está voltado para o antropocentrismo. Tudo. Se colocar Deus no centro, não reúne pessoas, irmãos. Você sabia disso? Se colocar Deus no centro aqui, não, né? Vocês estão aqui, graças a Deus. E algumas igrejas, se você jogar Deus lá, ele sai correndo. Não sabe nem quem é. Eu estou falando sério, é verdade. Por exemplo, chega qualquer pessoa que está passando na rua ali e fala assim: você acredita em Deus? Sim, claro que ele vai falar, sim. E daí? O que tem a acreditar em Deus? O diabo crê, só que ele treme. O diabo, ele acredita em Deus, só que ele treme de medo. Ao contrário que nós, muitas vezes, nós no sentido geral, nós acreditamos em Deus e nós não trememos. Nós não temos medo que nós vamos partir daqui e para onde que eu vou? É uma mensagem que nós precisamos falar. Essa mensagem que nós estamos falando aqui, se eu levar ela em alguns lugares onde eu sou convidado, eu nunca mais sou chamado novamente. Isso é verdade. Eu já percebi alguns lugares que eu fui e não mexi na doutrina, tá? Não mexi na teologia da igreja, porque a gente tem que respeitar isso. Mas quando você fala do evangelho verdadeiro, que eu preciso fazer, levar a palavra de conforto, de consolo, mas também Jesus para transformar a vida dela, irmãos, isso é um perigo muito sério em alguns lugares. Ah, mas hoje não tem falso profeta. Não tinha antigamente? Quem lê a Bíblia aí, o Antigo Testamento? Era o que mais tinha. Falsos profetas. Hoje não mudou, viu? Então não se engane. Não se engane. Eu estou falando isso, irmãos, quando você vê uma mensagem de alguém, confira se está na Bíblia. Agora o que falta é obediência à voz do Espírito Santo. Mas por quê? Falta dependência. Eu dependo do meu Deus. Quando alguém falar para você, eu creio em Deus, vá um pouco além. Ore por aquela pessoa. Todo mundo crê em Deus, todo mundo. 80% ou 90% dos brasileiros acreditam. Mas isso não é o suficiente, não vai levar ele para o céu. E ele acredita que vai. Biblicamente falando, irmãos, não vai, a gente sabe. Só que a pessoa não lê a Bíblia, então a gente também precisa respeitar e não ficar debatendo isso com as pessoas, que ela não vai entender. E o último versículo, Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então vá e fale. Fale do amor de Deus.
Fale do amor de Cristo para as pessoas. Viva isso dentro da sua casa. Viva isso onde você estiver. Eu não estou falando de perfeição, que não existe, viu? Ah, mas esse é bravo, hein? Ah, isso aí é meio... Não existe perfeição. Mas ele ama Jesus. Ele segue. Não adianta nada também só amar a Deus e não congregar, viu, irmãos? Eu preciso congregar. Eu preciso fazer parte, senão eu estou isolado. Senão eu estou isoladinho lá na minha casa. Não, preciso congregar. Eu preciso participar dessa reunião aqui, que é bênção em nome de Jesus. Amém, irmãos? E olha só, eu vou falar de novo. Deus não vai chamar desocupado. Ele sempre chamou alguém que estava trabalhando em alguma área. Aquela pessoa que está parada, ele não vai chamar. Jesus, quando ele pega os seus discípulos, não tinha nenhum vagabundeando. Nenhum. Todos estavam trabalhando. Porque ele sabia que se ele pegasse um que não queria trabalhar, o preguiçoso, automaticamente não ia trabalhar no reino dele. Ele já sabia. Então ele pegava alguém trabalhando. Então trabalhe. Ah, mas eu estou muito cansado, eu estou muito exausto. Calma que quando você morrer, você vai descansar. Tá vendo? Não é legal, né, essas mensagens. Ninguém gosta. Não ouviu um glória a Deus, ó. Aí, um já vai morrer, mais um. Vamos orar nessa hora. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por tua palavra. Ó Deus, obrigado, porque nós sabemos que muitas coisas o Senhor tem para esse povo. Ó Deus, nós rogamos ao Senhor, mande trabalhadores para a tua seara. Ó Pai, que dentro das nossas casas possamos ser exemplos. Ó Deus, possamos falar do teu nome e viver, ó Pai, a cada dia, Senhor. Que possamos ver a seara, que possamos, ó Pai, estar, ó Deus, visualizando essa seara, ó Deus, compartilhando, ó Pai, e falando, ó Deus, do teu amor para as pessoas. Para que o Senhor possa, ó Deus, ter misericórdia de vidas nessa hora. Ó Deus, cada um que está orando e apresentando o seu parente, alguém da sua casa, ó Deus, tenha misericórdia. Traga essa pessoa novamente, ó Pai, para o teu reino, para a tua obra, Senhor. E nós te agradecemos por tudo, ó Pai. Nós sabemos que muitas coisas o Senhor ainda vai fazer nessa igreja e na vida de cada pessoa aqui, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. E amém, Pai.